Olá, olá, olá! Bem-vindos à continuação da nossa série sobre interpretação de sonhos. O ensino de hoje nós estaremos a aprender a interpretar sonhos quando nós nos vemos em toaletes, casas de banho. Por norma, se formos a parar para pensar, casas de banho é o local onde nós removemos toxinas, por norma. Casa de banho é o local onde nós expelimos algo de dentro de nós para fora. Então, no caso específico, quando fazemos número 1 ou número 2. Casa de banho, igualmente, é o lugar onde nós expelimos sujidade, quando tomamos um banho de chuveiro, por exemplo. Casa de banho, igualmente, em casas de banho nós lavamos as nossas mãos, que é para novamente removermos impurezas. Então, todas as vezes que nós nos virmos numa casa de banho, a mensagem por detrás disso significa que Deus quer com que a gente se arrependa, se livre do nosso pecado, impureza. Casa de banho, igualmente, representa, dependendo do estado da casa de banho, vai representar a facilidade ou dificuldade que a pessoa, que vai ser o personagem principal que há de se ver na tal casa de banho, tem de se arrepender dos seus pecados ou não. De parar de fazer o que não deve fazer ou não. Ou de obedecer a Deus, em outras palavras, ou não. Casa de banho igualmente representa as nossas vidas, a nossa pessoa. Por essa razão que nós nos vemos na casa de banho. A pia da casa de banho, nós temos o que representa, o que compõe a pia numa casa de banho. Nós temos a pia por si só, nós temos o sistema de descarga, nós temos que é responsável para a fluidez da água ou não, que é justamente para expelir as toxinas, vou chamar assim, quando nós fazemos número 1 e número 2. Se nós nos vimos, por exemplo, numa casa de banho sentados na pia, Deus está-nos a passar a mensagem que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para atirar os nossos pecados no mar, água, representado pela água, do esquecimento. Isso é bíblico. Lembrem-se que no vídeo anterior nós estivemos a meditar, estivemos a aprender sobre a necessidade de encontrarmos versículos bíblicos para sustentar a nossa interpretação de sonhos. O super comum, igualmente, é quando nós sonhamos e vemos uma casa de banho completamente suja. Uma casa de banho completamente suja, a qual é impossível nós nos assentarmos na pia. Isso representa a dificuldade que a pessoa que está lá como personagem principal tem, a dificuldade que a pessoa tem de confessar os pecados, a dificuldade que a pessoa tem de responsabilizar-se pelo o que faz. E, igualmente, o estado de sujidade da casa de banho representa a necessidade de nós nos arrependermos, a necessidade definitivamente ou provavelmente, em alguns casos, de libertação através do conhecimento da palavra. Lembrem-se que, em termos de simbologia, Deus, ele é a palavra, Deus é a água viva. Deus, ele representa, biblicamente falando, ele é a água viva. Ele é quem nos dá rios de água viva. Então, se nós nos vemos numa casa de banho onde a água está suja, se nós nos vemos numa casa de banho suja, representa o nosso estado. Então, é Deus que vai nos dar um pesadelo desse tipo, que é para nos chamar a atenção, que é para nós voltarmos para Ele a seguir nos revelar quais são os aspectos da nossa vida que precisam, que requerem arrependimento. Por exemplo, se a gente se vir igualmente numa casa de banho onde nós pretendemos, uma casa de banho onde pode estar aparentemente limpa, mas a pia
está, por exemplo, com fezes e é impossível nós puxarmos a água, representa mais uma vez a incapacidade que o personagem principal tem de se arrepender. Daí da necessidade da pessoa voltar para Deus e se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. É como nós terminamos em bons termos para com a pessoa de Deus. Como nós fazemos paz para com a pessoa de Deus. Casas bem sujas igualmente representariam, no caso específico, mágoa, rancor, ressentimento, falta de perdão, ofensa, que é super comum, super clássico, em pessoas que precisam mesmo de perdoar. Pode igualmente representar imoralidade sexual, pecado em geral. Mas em suma ou em norma representa a necessidade da pessoa se arrepender, sair da mágoa, do ressentimento, murmuração, reclamação, fofoca, percebem? Então representa isso em suma. E representa o estado do nosso coração. Então a pia pode ser representado simbologicamente como o estado do nosso coração, como o nosso próprio coração. Ok? Então, se nós encontramos uma pia, se nós vemos uma pia, temos um sonho qual estamos a ver uma pia, qual é impossível de nós puxarmos a descarga, significa ou representa a nossa incapacidade de perdoarmos. Significa que existe alguém ao qual nós devemos perdoar. Significa que a gente pode ter vivido algum trauma no passado que faz com que a gente não consiga perdoar. Então Deus, direto ou indiretamente, nos está a convidar, chamarmos de volta para Ele, para que a gente possa liberar as pessoas na liberdade do nosso perdão. Quando nos vemos igualmente, por exemplo, numa casa de banho pública, então simbologias em sonhos por exemplo, é muito importante nós nos apercebermos se estamos na nossa casa de banho ou estamos numa casa de banho pública, não é? Então, se a gente estiver numa casa de banho pública, significa que existe algum pecado que a gente deve confessar publicamente, porque o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, se a memória não me falha, fala sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados. Por exemplo, quando nós estamos na igreja e fazem um chamado ao arrependimento para aqueles que quiserem aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então a gente confessa publicamente a Cristo Jesus como nosso Deus, como nosso Salvador. Então essa aqui é a analogia. A casa de banho pública vai representar a nossa necessidade de nós nos confessarmos os nossos pecados para alguém. Significa que existe alguém que nós ofendemos num passado presente ou longínquo, o qual nós devemos voltar para tal pessoa e corrigirmos. Porque existem casos os quais nós podemos confessar os nossos pecados para com a pessoa de Deus, existem outros casos que Deus vai nos instituir a confessarmos o nosso pecado para a outra pessoa. Por essa razão que as Escrituras dizem, confessai os vossos pecados uns aos outros para que possais ser sarados. Então, às vezes, as pessoas estão à procura de cura, estão em busca de cura, vão para médicos e médicos, medicação e mais medicação. E a resposta está, confessai o vosso pecado uns aos outros para que possais ser sarados. Outro exemplo que nós vamos ter aqui é, por exemplo, acho que eu já havia feito menção, se nos virmos numa casa de banho a lavarmos as mãos, isso vai representar que nós estamos a livrar-nos, estamos a purificar-nos, estamos a lavar-nos por exemplo, de maldade em nós, falsidade em nós, engano em nós, amargura em nós, ressentimento em nós, ira em nós, percebe? Significa que nós estamos a querer nos livrar disso, ok? Tomar banho igualmente representa, se nós nos vimos numa casa de banho a tomar banho,
isso significa que nós estamos a livrar-nos estamos num processo de libertação. Estamos a livrar-nos de maldições, de falsas profecias, que eu chamo de falsas profecias, que foram faladas ou proliferadas sobre as nossas vidas. Nós estamos a nos livrar do pecado, nós nos estamos a lavar, nós nos estamos a purificar. Então, por norma, quando Deus nos dá esse sonho, significa que Ele nos está a querer levar a essa escola, essa escola do Espírito Santo, a esse processo de lavagem, de purificação. E sempre que Deus nos der sonhos, nós devemos agradecer a Deus pelo amor dele, agradecer a Deus por Ele nos dar olhos para ver, agradecer a Deus por nos dar ouvidos para ouvirmos e voltarmos para Ele e nos arrependermos. No caso específico de quem quer que Deus nos indicar para nós pedirmos perdão, a gente vai lá, a gente pede perdão. Não importa, a questão do perdão é mais libertação para nós mesmos. É para nós sairmos de uma prisão espiritual e mental e física, o qual nós, como ser humano, nos vemos e não conseguimos perceber. Então, daí da necessidade de nós liberarmos as pessoas na liberdade do nosso perdão. Daí da necessidade de nós perdoarmos agressivamente as pessoas. Deus está interessado no nosso progresso, no nosso avanço, na nossa prosperidade, na nossa abundância, numa vida abundante. Por essa razão que Ele vai nos dar esse tipo de sonhos. Então, cabe a cada um de nós reconhecermos, nos humilharmos perante a pessoa dEle, reconhecermos os nossos erros, porque Ele é a única pessoa que é perfeita e nós não somos. Então, através do Espírito Santo, Ele vai nos liderar à luz, ao caminho. Percebem? Por exemplo, quando nós, se tivermos igualmente algum sonho, que é a foto que Deus está a dar aqui agora, nos vemos numa casa de banho e está escura, representa o nosso estado de espírito, de escuridão, de engano, de trevas, literalmente. Daí da necessidade de nós nos lavarmos e nos purificarmos para que a luz resplandeça nas trevas e as trevas não prevaleçam. Eu espero que tenha sido claro este ensino. E até a próxima. Shalom.